Boletim Oficial número 3.319, São Paulo, 10 de novembro de 2020. Mensagem, reunião de oração. A atuação do Espírito Santo e do Consolador na obra de evangelização. Sempre ensinamos em nossas mensagens a respeito das qualidades e as funções do Espírito Santo de Deus, especialmente sobre a vinda do Consolador, referente ao ensino de Jesus quando disse: Ele convencerá o mundo. Temos no presente esta promessa cumprida e o Consolador está lutando para convencer a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima e ao lado do Santo Irmão Aldo, que ampara e dirige este rebanho do Senhor, nossa Igreja Apostólica. Por isso, reafirmamos a grande necessidade de todos os apostólicos, sejam integrantes do Ministério de Obreiros, do Coral ou membros, de buscarem sempre, com muita consagração e santificação, a unção do Espírito Santo e do Consolador, a fim de que suas obras possam se estender e a humanidade conhecer a verdade tal qual foi ensinada por Jesus, pelos santos apóstolos e como é ensinada pelo Consolador e pelo santo primaz e pastor Irmão Aldo nestes dias, nesta Santa Igreja Apostólica. E assim os planos de Deus possam se cumprir. Assim profetizou o profeta Isaías a respeito da vinda de Jesus e sobre sua missão de evangelizar, isto é, de falar da verdade de seu Pai ao povo, dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus mesmo se referiu a esta unção que lhe foi dada para evangelizar quando afirmou na execução de seu ministério terreno na cidade de Nazaré que tal passagem de Isaías a ele se referia. E falando a respeito da missão do Consolador, disse que ele seria enviado em seu nome para convencer a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Notem que ambos fazem a mesma obra hoje, especialmente através desta igreja. Mas o que é evangelizar? Evangelizar é anunciar as boas novas de salvação, que é a liberdade completa para o corpo e o espírito do homem, dando-lhe vida pela palavra da doutrina e pelo poder de Jesus e do Consolador. Evangelizar não é, entretanto, discutir doutrina. A fé não se impõe a ninguém. Toda a discussão, mesmo que diga respeito à fé, torna-se pecaminosa porque gera no espírito a soberba, a vaidade, o ódio e outros males. Nesta situação, não há inspiração do Espírito Santo e não é permitido este tipo de discussão pela doutrina desta igreja. Evangelizar não é também fazer por orgulho e vaidade, ou torpe ganância, uma exibição pública de sua fé. Evangelizar é ensinar com amor e respeito o conjunto doutrinário que Jesus nos trouxe e orientou a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo a esclarecer para a nossa Santa Igreja. Lembre-se que nossa doutrina não é comércio para usá-la como um meio de propaganda. Toda a propaganda que ridiculariza o Evangelho
não é inspirada pelo Espírito Santo e é proibida para os apostólicos. É verdade que Jesus usou os lugares públicos, mas foi porque assim era preciso naquele tempo. O templo pertencia aos judeus e nem sempre lhe era o melhor lugar, muito embora o tivesse usado não por lhe ser agradável, mas por necessidade. Não havia outro meio de se comunicar com as multidões a não ser em lugares ao ar livre, nos desertos e ao pé dos montes. Hoje temos lugares próprios para as nossas reuniões, nossos templos consagrados a Deus e aos seus santos, e outro meio lícito de fácil comunicação, o programa A Hora Milagrosa, porque pagamos e podemos usar pelo tempo contratado, seja no rádio ou na internet. Também em suas relações sociais, nos lares e entre amigos, podem os apostólicos fazer o trabalho de evangelização, especialmente dando o testemunho de sua fé e falando o que o Consolador fez em sua vida, depois que veio para esta igreja. Isto deve ser feito, porém, com sabedoria, sem discussões, em momentos próprios e somente quando a outra pessoa se interessar em ouvir. Está claro na doutrina, porém, que é o Espírito Santo do Pai, através do Consolador e do Santo Pastor, que leva a criatura a crer nesta doutrina e a arrepender-se dos seus pecados. Por isso, todo trabalho de evangelização, quer dos púlpitos, quer pela rádio ou internet, quer em conversas e relações sociais entre amigos, só surtirá efeito positivo quando ungido pelo Espírito Santo e inspirado pelo Consolador e pelo Santo Irmão Aldo. Sem esta unção de poder sobre a Igreja, não existiriam verdadeiras conversões a Jesus e ao Consolador. Esta obra da Igreja Apostólica vai crescendo na mesma proporção em que os seus membros se santificam e, com zelo, buscam a unção do Espírito Santo. Nos tempos presentes, com os milagres da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e com o poder de convencer os corações, grande tem sido o crescimento desta obra. Muito embora tenhamos à nossa frente o Consolador e sobre a Igreja a direção de um pastor verdadeiramente ungido pelo Espírito Santo, como Jesus prometeu que haveria um só rebanho e um só pastor, isto não é o bastante para o perfeito crescimento da obra. Todavia, deve o ministério da Igreja e seus congregados, que somos nós, lembrarem-se de que tudo devem fazer para que a graça do Consolador e do Santo Pastor abençoe as obras de cada um e dê virtudes às suas palavras e ao seu bom testemunho, a fim de que mais acentuado ainda seja o progresso da Igreja, que quer na sua expansão como aumento de adeptos, quer em sua organização civil e material, bem como na sua consagração. Isto mesmo foi constatado na Igreja dos Santos Apóstolos, e foi por isso que Jesus condicionou a pregação do Evangelho à unção do Espírito Santo e à vinda do Consolador. A unção do poder divino também leva o povo a amar mais a Igreja, a sempre frequentar as reuniões, abrindo seus corações para cooperarem, ajudando na obra de evangelização. Esta Igreja Apostólica tem
tem tudo à sua disposição para vencer, pois temos o Consolador que opera em nosso favor com todo o poder do Espírito Santo do Pai, e temos igualmente o Santo Irmão Aldo, aquele a quem ela preparou para ser o seu vaso, o seu precioso vaso, e nos dirigir em tudo, inclusive para que a promessa de Jesus sobre o pastor deste rebanho fosse cumprida. E assim Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ganharão triunfantemente a última vitória, salvando ainda milhares e milhares de almas para o reino dos céus. Recomendamos também, abre parênteses, especialmente os nossos pastores, fecha parênteses, que amem o povo que busca esta igreja, tendo misericórdia para com todos que a merecerem, pois somente assim poderão ter uma palavra inspirada. Devem sempre se lembrar de que uma palavra sua pode levar uma alma ao sincero arrependimento e, com isto, à regeneração como filho de Deus. Para tanto, devem ser pacientes e muito sábios, devem com amor tudo fazer para que a disciplina da igreja seja obedecida e respeitada. Entretanto, devem ter uma palavra de consolo e uma boa explicação de nossa doutrina, a fim de que todos nossos irmãos e visitantes desejem voltar em uma nova reunião. Assim fazendo, sua obra como pregadores será sempre abençoada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. As obras e o testemunho dos verdadeiros apostólicos em geral serão sempre usados por estes santos para convencer os humildes e contritos de coração a respeito da verdadeira fé, do arrependimento e da vida com Deus para todos sempre. Ofertas para a Igreja Apostólica. É tempo de trabalhar para o reino dos céus. Prezados irmãos apostólicos, o tempo está passando muito rápido e precisamos saber aproveitar este tempo que nos é oferecido por Deus e pelos seus santos, trabalhando para a obra de nosso Pai. Eles esperam a compreensão, a dedicação, o amor e o esforço de cada um dos seus filhos. Entenda esta grande verdade sobre o ministério e o valor que nossa igreja tem diante de Deus e de toda a corte celestial. Nos céus, eles esperam ansiosamente que esta igreja cumpra a sua sagrada missão aqui na terra, para que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam consumar a obra de Deus em favor dos bons e humildes de coração, mas eles dependem de nós, dos nossos dons, das nossas vocações, da nossa luta, do nosso esforço e do nosso amor. Medite na sua responsabilidade, apostólico fiel. A luta é muito grande, mas com a bênção e graça de Deus e de nossos santos, grande será a nossa vitória. Nosso Santo Irmão Aldo, ao seu tempo aqui nesta terra, nos deixou um conselho muito importante e especial sobre o contribuir para a nossa igreja. Lutem em favor de sua igreja e não meçam o sacrifício, pois ela é do reino dos céus. Entretanto, nesta luta, a Santa Vó Rosa, com seus poderosos santos e anjos, estão ao seu lado para ajudá-los. Deem valor aos meus constantes apelos em favor de nossa igreja, pois faço em nome da Santa Vó Rosa ao seu coração. Não neguem a sua ajuda e seu esforço à nossa Santa Igreja,
que é uma obra de Deus, nosso Pai, e de seu amado Filho Jesus, nosso Senhor. Não diminuam o seu amor por esta Igreja Apostólica. Sejam dedicados e esforçados pelo reino dos céus. Contribuam com suas ofertas e seus dízimos sem nunca esmorecer, pois com o seu esforço em favor de nossa Igreja terão a minha bênção e a recompensa dos céus. Assim como fazia o nosso santo irmão Aldo, sendo constante em seus apelos, nós da direção da Igreja continuamos apelando aos vossos bondosos corações para que não se esmoreçam, mas continuem contribuindo com muito ânimo e fé, pois assim fazendo, tudo dará certo conforme a vontade de nosso soberano Deus e Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Estamos nos aproximando do final de mais um ano e as despesas, principalmente com relação às leis trabalhistas, dobram. Temos ainda compromissos assumidos que precisamos saldar e dependemos da sua oferta.